Exatamente. A gente segue acompanhando, né, essa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que agora há pouco teve uma fala de um representante do embaixador dos Estados Unidos, que reforçou, né, parte do discurso que vem sendo feito pelo governo de Donald Trump, de que Nicolás Maduro é o líder de um grupo criminoso que representa o tráfico de drogas e uma forte ameaça para o país, que houve a prisão dos dois, mas sem que os Estados Unidos assumissem o governo da Venezuela. Pelo contrário, que também não há nenhuma guerra em andamento no país aqui da América do Sul. Vamos falar mais sobre isso, Joel, continuar com a repercussão desse fato que está tomando o noticiário com razão desde o começo do fim de semana, com a Adriana Weinstock. Ela é editora de internacional aqui da Band News TV e já está aqui no estúdio com a gente também para nos atualizar de tudo o que está acontecendo. Tudo bem? Oi, Adriana, boa tarde. Tudo Bem-vinda aqui ao Bora Brasil. Tudo bem com você? Tudo em paz? Tudo ótimo, muito boa tarde. Um prazer estar com Prazer vocês é todo aqui nosso, pela primeira querida. vez. Nossa. E vamos falar disso que está dominando o cenário internacional, né? Como você bem falou, a reunião do Conselho de Segurança da ONU segue aí uma reunião de emergência pedida por Caracas. A gente já teve aí países que são importantes, né, em todo esse cenário desse conflito, vamos dizer assim, dessa tensão falando. A Colômbia reiterou a sua posição contrária à ação americana, inclusive questionou aí a efetividade do Conselho de Segurança da ONU, que é algo que a gente está vendo ser muito questionado no cenário internacional. Conversei, inclusive, com diversos professores, né, falando se o Conselho de Segurança da ONU está ali para garantir a paz, como que não tem nenhuma resolução efetiva. A gente lembra que o Conselho de Segurança tem aí os membros permanentes, né? Esses 5 membros que têm poder de veto, dentre eles Rússia, China, Estados Unidos. Então imagina fazer esses países concordarem. É quase impossível, então, que a gente chegue a qualquer resolução nessa reunião. Mas é importante a gente entender a perspectiva de cada país. A gente vai ter aí o Brasil, que está ali como ouvinte falando. A gente vai conseguir entender melhor a postura de cada país. É pouco provável que a gente tenha alguma surpresa. A gente mais ou menos já sabe quem defende o quê, quem defende quem. E aí a Colômbia, por exemplo, bateu muito na tecla dessa questão da soberania, que deve ser uma tecla que o Brasil vai bater também. Até porque eles foram citados por Trump já, né? Então, todos os alertas possíveis na Colômbia já foram ligados, né? Houve uma ameaça clara, bem clara, de que pode bem acontecer direta. o mesmo na Colômbia do que Exatamente. aconteceu com a Venezuela. E depois dessa ação de sábado, acho que ninguém pode duvidar de mais nada. Absolutamente Desculpe, nada. Adriana. Não, exatamente o que vocês estão falando, né? A Colômbia, Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, ele diversas vezes se colocou contrário a Donald Trump, né? Não sei se ele esperava que efetivamente Donald Trump iria chegar à Venezuela, iria capturar Nicolás Maduro, então agora ele se coloca numa posição de extrema tensão, porque ele realmente precisa ficar atento, já que Trump, inclusive hoje, né, pela manhã, ameaçou que a Colômbia poderia ser a próxima. E mais uma ameaça, porque ele já ameaçou algumas vezes. Enquanto isso, quem está ali prestes a começar uma audiência é Nicolás Maduro, em Nova York, lá nos Estados Unidos. Ele já, né, se encaminhou para a corte de Nova York. Ele estava num centro de detenção junto com a sua esposa Cília Flores, um centro de detenção no Brooklyn. Agora eles foram para a corte e a gente lembra que hoje vai ser tudo meio protocolar, né? Eles vão ali apresentar o juiz, vão perguntar a Maduro e a Cília se eles se declaram culpados. A gente acha que eles vão dizer que não são culpados, né? Até porque se dissessem, acabaria ali. Então, eles vão se declarar inocentes ou culpados e essa reunião vai apresentar um juiz que a gente até já sabe quem é, e é interessante a gente falar sobre ele, que é o Alvin Q. Hellerstein. Ele tem 92 anos, então um juiz aí com bastante experiência, e ele foi indicado pelo então presidente, na época, Bill Clinton. Ele já está lá há muito tempo e tem participado, né, de um processo criminal, porque Maduro foi denunciado em um processo por tráfico de drogas já há 15 anos. O Maduro já é réu há 6 anos, então ele já está ali, esse juiz já está ali a par do caso. Entendi. E é o que você falou. Obviamente que eles não vão assumirem, não vão se autodeclararem culpados de forma alguma, né? Mas o Maduro, ele jamais imaginou que isso aconteceria. Eu acho que pelo fato dele ter uma relação próxima com a Rússia, com a China, ele deve ter imaginado que estaria calçado quanto a isso, né?
Em um momento como esse, eu estou percebendo que é mais ou menos um salve-se quem puder. Você com os seus problemas aí e a gente com os nossos problemas do lado de cá. E deve seguir desse jeito. Ele por muito pouco não conseguiu entrar num tal de um bunker, né? O próprio Trump disse isso, que ele estava prestes a fechar a porta quando o agente da DEA acabou fazendo a infiltração rápida a ponto de capturá-lo. Mas algo assim que eu não me lembro de ter visto. Eu não me lembro de ter visto nos tempos recentes. Uma ação parecida com aquela do Bin Laden também, né? Só que comparando aí figuras bem distintas, bem diferentes. E o que fica agora é aquele questionamento, né? Será que o povo da Venezuela hoje está favorável ou não? Eu estou até curioso para saber na prática, sabe? Porque uma coisa é que você ouve dizer de lá para cá, outra coisa é o que a gente vai confirmar mesmo, por exemplo, com a equipe de reportagem lá. Nós já estamos com o Felipe Garrafa lá, que desde o início da explosão do noticiário voltado mais para isso, nós já fizemos as nossas mexidas e, no caso, o Brasil Gente já se prontificou em enviar o Felipe Garrafa para lá. Então, hoje, nós trataremos desse assunto assim um pouco mais de perto. Você falou do Congresso ter sido deixado de lado, né, nessa ação aí do governo norte-americano ou de Donald Trump, e ele próprio disse que não confia no Congresso, né? Pois Falou é. que se tivesse algum tipo de negociação, conversa com o Congresso, haveria uma chance grande de vazamento. Então essas movimentações também, internamente falando nos Estados Unidos, também são a serem averiguadas, também são a serem apreciadas de um jeito diferente. Então, e claro que teria algum tipo de vazamento, porque é uma conduta, a ação dos Estados Unidos está sendo reprovada por muitos países, né? E os países que falaram, inclusive, em uma prisão de Maduro, podendo ser uma possibilidade de recomeço para a população, mesmo assim condenou a maneira como essa ação foi feita, né? Porque todas as regras internacionais foram quebradas pela ação dos Estados Unidos. E provavelmente isso que está sendo discutido agora no Conselho de Segurança da ONU. E tem uma outra coisa que a gente tem que observar também, que é como vai ficar a situação da população agora. Porque já começam a pintar informações de que a vice-presidente que assumiu e teve ali o mandato dela até agora reconhecido pelo exército venezuelano, já está começando um trabalho de rastreamento e de prisão de quem ajudou, concordou, delatou, passou informações para que Maduro fosse preso, né? Então, a perseguição vai continuar dentro do país? Que tipo de garantia para a população de que a coisa vai melhorar existe daqui por diante? Por enquanto está tudo muito incerto, né? Eu acho que ela vai ter que ela vai ter que seguir a cartilha agora. Porque ele próprio, o Donald Trump, acho que ontem, ou hoje pela manhã, já comentou que ela deveria seguir, porque senão poderia acontecer com ela o mesmo ou algo pior. Ele colocou algo pior. Agora, em relação à população, para ser prático, isso aqui é muito mais uma posição particular, eu não sei até que ponto a população não está gostando disso, porque é um país que está totalmente arrebentado, quebrado, que não tem absolutamente nada, né? Fome, dificuldade para comprar de tudo. Então, a população, em um momento como esse, tem a condição de enxergar algo diferente, um horizonte melhor e tal. Em relação à ação também, se não é desse jeito, acho que dificilmente esse cara seria capturado. Porque ele já estava em negociação também com o Belarus para tentar um exílio lá, um asilo político na realidade, para seguir vivendo a vida dele e ele e a esposa por lá. Então os Estados Unidos devem ter pensado, Donald Trump deve ter pensado nesse sentido. Ou a gente pega o cara à força desse jeito, ou assume que não tem condição de capturá-lo e vamos seguir da forma com que a gente sempre vem vivendo, da forma com que a gente vem enfrentando os problemas nos últimos tempos, né? Ficaria muito difícil para o Donald Trump, depois desses movimentos todos que nós vimos no Caribe, não fazer algo próximo a isso. Nada, né? E ficaria muito ruim. O blefe seria muito ruim para a imagem dele. Muito, porque se ele bate o pé, por exemplo, hoje, agora ele bateu o pé lá com o cara da Colômbia, com o Petro, né? Hoje, o presidente da Colômbia, ele encara a situação de um jeito diferente da semana passada. Semana passada, certamente, ele já bateria no peito e falaria, aqui ninguém entra para me capturar, quero ver vir aqui. Hoje ele já não tem condição de fazer isso. O próprio Marco Rubio, ao lado do Trump hoje pela manhã, falou, eu não duvidaria das colocações do presidente.
E a gente viu essa mudança de postura também na presidente da Venezuela, né? A atual presidente agora, Delcy Rodrigues, que inicialmente Trump... Mudou da água pro vinho, Da né? água para o vinho. Trump inicialmente havia dito que teria conversado com ela, então, portanto, ela estaria ali de acordo com a cartilha que Donald Trump quer seguir. Posteriormente, quando ela discursou, ela disse que quem era o presidente era o Maduro e que eles iam lutar contra os Estados Unidos. Agora, depois dessa declaração de Trump, que você falou, em que ele disse, é melhor que ela siga aqui o que eu acho que ela deve seguir, senão a gente pode atacar de novo. Aí ela já mudou de postura, se disse aberta ao diálogo. Disposta a colaborar. Exatamente. E falando sobre a questão do Congresso que vocês falaram, o veículo americano The Hill divulgou hoje que às 5h30, de acordo com o veículo americano, vai haver uma reunião com legisladores dos Estados Unidos. Essa reunião vai ter a presença de Marco Rubio, secretário de Estado americano, em que eles vão falar exatamente, detalhar, né, fazer um briefing de como foi esse processo de captura de Maduro, porque lá nos Estados Unidos, os legisladores eles têm esse poder de observar, né, de garantir ali, fiscalizar, garantir que o Poder Executivo está agindo de acordo com as leis. Então vai ser interessante esse briefing, essa conversa, mas o Trump não parece ter muito medo do Congresso não, né? Não, pelo contrário, vem comprando briga atrás de briga, Cara, né, sem medo algum. Você sabe que pouco depois da operação, principalmente ontem, eu fui atrás mais das informações ligadas à operação em si, porque é algo que desperta uma curiosidade na gente, né? É coisa que a gente, repito, às vezes assiste só em filme. Você viu a questão do ataque cibernético? Eles atacaram com equipamentos controlados através de um avião, desligaram a internet como um todo, que provocaram um apagão como um todo. Você imagina o nível... Uma falha de comunicação até das forças de segurança, Ana, né? você imagina o nível de tecnologia de uma ação como essa? É algo assim inacreditável, cara. É algo impressionante, sabe? Você viu que até soldados cubanos foram mortos, né? Eu não tinha me atentado a isso. Sim. 32 cubanos que lá estavam para fazer também. Provavelmente a segurança, o reforço da segurança do Maduro foram aniquilados durante a ação. Mas assim, voltado para a ação mesmo, tudo isso é intrigante, é algo assim que você vê e fala, puxa vida, o negócio existe mesmo. Nós tivemos uma visão clara quanto à tecnologia, eu pelo menos tive, com a ação no Irã. Aquela ação lá para detonar a tecnologia nuclear iraniana, né? Foi uma ação muito rápida. Inclusive, eu tinha assistido há pouco tempo aquele filme o Maverick, esse novo agora, que é exatamente aquilo. Os Estados Unidos entrarem nas bases nucleares iranianas, fazer a detonação e voltar com tudo, né? Um filme que, inclusive, eu recomendo nesse momento. E já estou na expectativa para assistir daqui a algum tempo a captura de Maduro, que não deve demorar muito para sair, não. Pois é. Só a gente acompanhar para ver como é que vai ficar o país, né, a Venezuela, depois dessa ação. Porque o que a história nos mostra é que para a população não houve nada de positivo em todos os outros países em que houve a intervenção dos Afeganistão, Estados por Unidos exemplo, dessa né? maneira, Iraque e por aí vai, Síria e tudo mais. Bom, obrigada, Adriana. Adriana, obrigado. Prazer te receber aqui. Muitíssimo E te conhecer obrigada. pessoalmente. Exatamente. né? Exatamente. Exato. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Obrigada a Obrigado. vocês também. Até uma próxima. Ô, Joel, o E importante... vamos torcer, né, Ana, para que a população venezuelana realmente, com essa mudança abrupta, consiga sair dessa condição ruim, né? Consiga pelo menos ter uma forma mínima de viver em um país digno, né? A gente segue nessa torcida mesmo, torcendo sempre por bons momentos, porque um bom momento da Venezuela, ele é interessante até mesmo para a gente. Hoje nós temos aqui quase 1 milhão de venezuelanos vivendo no Brasil, porque tiveram que sair de lá, né? Ou foram ameaçados, ou estavam na miséria e encontraram aqui no gigante latino uma condição talvez de se ancorar, se respaldar minimamente.